Cudê teve parcela de responsabilidade na derrota de ontem, Colar? Boa tarde. Boa tarde, Gamba. Sem dúvida, né? O Cudê teve culpa e responsabilidade ontem na derrota do Internacional. Afinal, quando tu toma 4 gols de um time que é virtual rebaixado, como você citou no programa, e muito provavelmente vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, a responsabilidade tem que ser dada ao treinador, mas claro, também há outras questões, outros fatores na minha concepção. Eu separei essa derrota, esse episódio do Internacional lamentável, né? Um vexame, não tem outra definição, vexame com V maiúsculo, em 3 partes, tá? Opa. Primeiro, e para mim a principal de todas, tá? E como óbvio ele tem que ser dito aqui, né, no programa, isso não tira a responsabilidade do Eduardo Cudê. Só para começar o nosso debate, que eu sei que tá todo mundo meio armado hoje aqui, né? Quando o zagueiro é expulso com 6 minutos de jogo, ele toma a decisão de dar um carrinho no jogador do Curitiba, e foi bem expulso, o Vitão, ele quebra o time totalmente. Era preferível tu tomar o gol do Curitiba com 6 minutos e ter 90 para virar o jogo contra o Curitiba, do que tu deixar o time com um jogador a menos. Tu deixou o time torto, tu deixou o time capenga, tu deixou o time com um jogador a menos durante todo o jogo para correr atrás do resultado. E mesmo assim o Inter ainda fez 3 gols, o que comprova, né, a ruindade do time do Curitiba. Ou seja, 11 contra 11, o Inter teria uma chance muito maior de virar um jogo do que um 0-0 com 10 contra 11, que foi o que acabou acontecendo. Depois vem, para mim, a principal responsabilidade do Eduardo Cudê, que foi não repor a entrada do Igor Gomes, que foi para o aquecimento logo que o Vitão foi expulso e ficou aquecendo durante 20 minutos. 20 minutos ficou aquecendo o Igor Gomes e não entrou. O Cudê até disse depois e tal, explicou, mas era para ter feito a reposição da zaga para não tirar o Johnny do lugar, aí tu tira o Johnny do lugar, tira o Arangues do lugar, aí tira o Maurício do lugar e o Inter virou uma bagunça. Dito isso, Gamba, o Inter ainda empatou o jogo, levou mais um no fim do primeiro tempo, mas volta para o segundo tempo com a possibilidade de empatar e até virar o jogo, porque era superior ao Curitiba, tecnicamente falando, mesmo com um jogador a menos. E aí vem para mim a pá de cal, né? Que é a pataquada do senhor Dalbert, que ontem jogou desfilando, né? Parece que saiu do São Paulo Fashion Week, o Dalbert ontem, para jogar enfeitado na lateral esquerda do Inter. O segundo gol ele dá todo o corredor pro cara cruzar. No terceiro eu não entendi o que ele quis fazer, ele e o Rocher, né? Era o patati e o patatá dentro de campo, para jogar a bola um pro outro, em vez de tirar a bola, né, do setor de defesa, com o time perdendo com um jogador a menos, leva o pênalti. E aí toma 3-1. Bom, aí 3-1 com 1 a menos não tem muito o que fazer. Então, para mim, 3, tá? O Vitão, principal deles pela tomada de decisão, que lembrou muito o Wendel contra o Sport lá em 2020. O Cudê, por não ajeitar o time e bagunçar taticamente a partir da expulsão. E a palhaçada, né, do Dalbert com o Rocher, que ocasionou o terceiro gol do Curitiba. Ribeiro Neto, aos críticos de Lucas Colar, que dizem que Lucas Colar só passa pano para Eduardo Cudê, arquivem esse discurso. Sobrou para todo mundo, inclusive para Eduardo Cudê. Como é que foi que tu definiu ali o Rocher? O patati e o patatá, né? O Rocher e o Dalbert. Um negócio impressionante. Patati, patatá, eu gostaria... Rocher e Dalbert. Só antes do Ribeiro, tá? Eu quero dizer uma coisa. Os jogadores, eles têm todo o direito de não falar, tá? Depois do jogo. Mas a partir do momento que o Inter toma um gol daquela forma como tomou, não pode ser só o Vitão a parar na zona mista. Não pode ser só o Vitão e pedir desculpa para a torcida. Tem que explicar muito o seu Dalbert e o seu Rocher o que eles fizeram naquele lance lá. Bem lembrado, aliás, terrível a atuação do Rocher ontem. Ribeiro Neto. Gente, eu entendo perfeitamente o desabafo de Lucas Colar. E certamente, pelo semblante do Ernst, algo do gênero também virá, né, do meu colega. Não é sobre Curitiba que o Lucas Colar está falando. Não é sobre lances pontuais, que claro, detalham um jogo. Mas isso aí é apenas o ingrediente do desabafo. O que nós estamos acompanhando aqui era algo que eu mais temia, talvez, nesse momento, em relação ao Esporte Clube Internacional. Repare, eu não sei se foi aqui ou na rádio, em algum lugar de Diogo, por favor, me ajude. Eu disse para vocês que era uma coisa muito interessante o que estava acontecendo, que o Internacional, durante um ano, colecionou fracassos, colecionou insucessos e, em consequência, colecionou frustrações. E ainda assim, estava terminando o ano em paz com a torcida. Sabe? Foi na rádio que eu falei, né? Então, olha só, o Inter ganha o Grenal, né? Dá um presente, começa a jogar bem, e o que acontece? O torcedor esquece as frustrações
e olha para o futuro. Almeja algo significativo. Né? Se colocou na Libertadores o objetivo, jogando bem, goleando. Ontem, o torcedor que foi ao Beira-Rio foi com essa expectativa. Eu fui comentar o jogo na Rádio Bandeirantes com essa expectativa. O Inter vai pegar um Curitiba, que é pior que o Santos, e vai meter 2 ou 3. Um belo domingo de tardezinha para o torcedor do Inter. Claro que o jogo teve as circunstâncias, e o jogo se explica muito pela expulsão do Vitão. Tem os outros detalhes, mas a expulsão do Vitão estragou a festa. E aí veio o bate. Lucas Colar, Ernst, a torcida do Inter está mais uma vez frustrada. Porque ela viu, porque ela está olhando a tabela, ela não é burra. Ela pode não entender de aritmética, mas ela está vendo que é improvável que o Internacional vá para a Libertadores da América. Improvável não, é impossível. Depois de ontem... Impossível não é, ela é ontem... improvável, tá? E aí o que acontece? O namoro que estava se solidificando numa projeção futura. Pá, temos um time, né? Completinho. Né? Não estava ontem, né? Temos um time, ó, estamos jogando bem, é o trabalho do Cudê, vamos renovar com o Cudê. Né? Até uma aliança política sendo informada. E aí o que acontece? Fala assim, ó. Então hoje o torcedor do Internacional, outrora otimista, perdeu novamente o brilho. E aí, meu amigo, aí a melancolia é hoje o retrato dos meus amigos É isso aí. e da torcida colorada.